Oi, videozinho de hoje, cachorro latindo. Videozinho de hoje, a gente vai aprender como utilizar um transferidor. Então, o que é um transferidor? Para que ele serve? Eu vou tentar dividir esse vídeo em duas partes para a gente fazer isso bem devagarinho e não ficar muito longo, certo? Bom, nosso estudo é de ângulos, nós estamos fazendo uma continuidade de vídeos sobre ângulos. Muito bem, aprendemos os tipos de ângulos e comentamos alguma coisa, né? De uma volta inteira 360 graus, meia volta, meia lua, lembra? Ângulo raso 180. Então a gente viu ali os especiais ali, né? 90 graus, 180 graus, 360 graus, tá? Não vimos nada mais além disso. A aula de hoje a gente vai enxergar melhor. Então, primeira coisa, ângulo, a unidade de medida é graus, como a gente já viu antes. Como que a gente mede ângulos? A gente faz essa medida através de uma régua, que não é uma régua normal, ela é chamada de transferidor. Então, o meu transferidor, ele é a minha régua, entre aspas, que mede ângulo, somente ângulo. A nossa régua normal, ela mede o quê? Ela mede, por exemplo, uma distância, né? Ela mede o comprimento, né? E o transferidor, então, ele vai medir a inclinação, ele vai medir o ângulo, certo? Muito bem. Então, aqui eu tentei desenhar, até que tá bonitinho, né? Tentei desenhar, deixa eu arrumar aqui, tá meio estranho. Tentei desenhar para nós os dois tipos de transferidores que tem por aí. Este aqui, então, transferidor, que tem uma volta inteira, tá? Então, ele tem 360 graus. Este aqui, então, é o transferidor mais simplesinho, que pra gente que tá começando, esse aqui é o ideal, tá? É o meia-lua, que eu chamo, tá? Que tem 180 graus. Com ele, a gente também consegue fazer ângulos maiores que 180 graus, é óbvio, depois a gente vai ver isso aí, tá? Então, na hora de vocês adquirirem um transferidor, o mais simples possível, certo? Mas eu já tenho esse, tudo bem, a gente vai, esse até é mais simples no caso, em termos de se eu quiser fazer um ângulo, construir um ângulo com mais de 180 graus. Esse aqui a gente vai ter que dar uns girinhos a mais. Mas para quem está começando, este aqui é o ideal. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para esse simplesinho aqui, certo? Este simplesinho aqui, vocês vão perceber que no transferidor nós temos três coisas importantes. Primeira coisa, nós temos duas numerações diferentes. Então, aqui vocês viram que eu coloquei uma numeração em vermelho e aqui embaixo uma numeração em preto, tá? Então, a numeração de vermelho, ela começou aqui, ó. São os números que são de fora, quer dizer, não estão para fora do transferidor, eu que coloquei para fora, mas são os primeiros números, os que estão destacados para o lado de fora, tá? Então, começamos aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, né? 0, até chegar o 90 graus, que a gente já conhece. E continua 100, 110, 120, até chegar no 180, ângulo raso, que a gente já sabe. Bom, como vocês perceberam, cada um destes ângulos, eles vão de 10 em 10, né? Então, 0, 10, 20. E é claro que aqui, no meio, entre eles,
nós temos, aqui eu fiz, né? Eu não ia fazer, porque senão ia dar muito trabalho. Porque, então aqui vocês vejam que tem os outros, né? 0, tem ângulo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Até chegar ao 10. E assim por diante. Mas, então, o que está destacado são os de 10 em 10. Bom, aí vocês viram que tem uma numeração mais pro ladinho de dentro também. Então, tem uma numeração pro lado de fora, que nós começamos no sentido anti-horário, né? O anti-horário já está dizendo, né? É anti-horário, tem o sentido horário, que é como vai o nosso relógio, e anti-horário, que vai ao contrário do nosso relógio. Então, vocês estão vendo que neste meia-lua, neste meu transferidor meia-lua, o 0, tá? Ele começa no sentido anti-horário, que são os números que estão fora. E aqui nós temos uma outra numeração que começa 0 de novo. 0, 10, 20, 30, 40, 90. Vejam que o 90 sempre cai, não interessa se eu vou do sentido horário ou anti-horário. 90 é sempre o mesmo. Vou até chegar o 180. Muito bem. Aí a gente nota também que existe aqui um centro. Cada transferidor mostra esse centro aí diferente, né? Tem uns que mostram bem destacados, outros só com uma bolinha, outros com um risquinho, tá? Mas isso não interessa, ele vai mostrar o centro. Então, nós vamos ter lá o centro do nosso transferidor, tá? Aqui bem no centro, gente, vocês vão verificar o seguinte, que bem na bolinha do centro nós vamos ter uma linha que vai nos dar para este lado, né, 0 ou 180, e para este lado também vai cair exatamente em cima do 0 ou do 180. Isso é crucial e essa linha é chamada linha de fé. Porque se eu não seguir essa linha, né? O que é uma linha de fé? Eu tenho que seguir essa linha para poder fazer o meu ângulo. Porque senão, se eu não alinhar exatamente o centro com essa linha de fé, eu não consigo fazer o meu ângulo. Certo? Então, voltando para cá, o que nós temos? Sentido, então, os numerozinhos que estão de fora, que estão para fora, que eu chamo que estão em vermelho, estão no sentido anti-horário, tá? E os numerozinhos que estão dentro estão no sentido horário, certo? Aqui. Agora vamos para o que tem 360 graus. Mesma coisa, qual é a diferença? É que ele continuou, tá? Então, eu também tenho aqui o meu centro, tenho a minha linha de fé, e a linha de fé, vocês percebam o seguinte, que sempre vai me dar aqui, ó, ela vai fechar direitinho com o 0 e com 180, e ela vai fechar bem direitinho aqui de novo com 0 ou 180, igual a este aqui. Porém, o que acontece? Como ela é de 360 graus, se eu começar aqui, 0, tá? Assim, agora aqui mudou, tá? Os numerozinhos que estão em preto são os de dentro, estão no sentido anti-horário. E os que estão de vermelho, tá? Estão por fora, são no sentido horário, tá? 0 são no sentido horário. Então, aqui se eu pegar no sentido anti-horário, como eu peguei esse aqui primeiro, tá? A primeira coisa que a gente viu, sentido anti-horário. São os numerozinhos que estão por dentro, aqui eles estavam por fora, aqui eles estão por dentro. Então, se eu começar a pensar aqui no meu sentido, 0, né? 10, 20, 30, papapá, até chegar no 90. Depois, 100, ó, eu tô seguindo aqui o pretinho. 100, 110, tudo de 10 em 10, até chegar no 180. Como é de 10 em 10, 180 mais 10, 190, mais 10, 200, papapá, cheguei no 270 e continuo. 280, 290, papapá,
350. Mas eu sei que se eu for mais um pouquinho chegar aqui no zero, eu vou ter então finalmente os 360. Aqui eu não coloquei, mas ali vai estar o 360. Do mesmo modo, se eu fizer no sentido horário, agora são os numerozinhos de fora, então aqui está o meu centro. Então ela está apontando sempre para o zero, né? Agora eu estou nos numerozinhos de fora. 10, 20, 30, 40, 50, pá, 90. Vejam que sempre vai fechar o 90, o 180, o 260, o 360. Sempre não importa se eu vou para o sentido horário ou anti-horário. Sempre vai bater. São os únicos números que sempre vão bater. 90, né? Aí, 100, 110, 120, papapá, 180. Não é isso? Cheguei aqui no 180, tô no sentido horário. Aí eu vou continuar, 190, 200, 210, 220, 40, 50, 270. Continuando, depois de 270, mais 10, 280, mais 10, 290, mais 10, 300, pá, 350, finalmente cheguei no 360. Então, tem dos dois lados, né, o 360 e o 180 também, tá? Então, essa é a régua que expressa, então, esses graus e todos esses ângulos. Então, é de 10 em 10, eles estão expressos em graus. Então, este é o nosso transferidor. O meu título lá não apareceu, tá batendo lá umas luzinhas, mas acho que deu para perceber. Prof, eu quero comprar um transferidor, qual que eu compro? Esse aqui é o mais simples para gente que está aprendendo, certo? Agora eu vou apagar a minha obra de arte e a gente vai treinar um pouquinho no transferidor, certo? Eu tô cuidando aqui o horário para a gente não se estender muito nesse vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi mais para a gente conhecer, então, o transferidor e que tem dois tipos, tá? Vamos apagar. Ó, que pena. Tava tão lindo. Pronto. Agora vamos treinar um pouquinho. Como é que eu vou fazer? A gente vai começar pelos ângulos bem simplesinhos e vocês vão treinar em casa. Pro próximo vídeo a gente continuar, tá? Bom, quero fazer um ângulo de 40 graus. Então, olha só, eu já tinha mostrado no vídeo anterior. Esse aqui é o meu transferidor. Vejam aqui, ó, tem o meu centro. Aqui aparece o meu centro. E eu destaquei aqui a minha linha de fé. Claro que também tem para o outro lado, né? Caso eu vá fazer no sentido horário. Aqui a gente vai fazer no sentido anti-horário primeiro para a gente pegar bastante firmeza, tá? Então, eu quero fazer um ângulo de 40 graus. Então, vamos embora. Nós vamos fazer, então, treinar no sentido anti-horário, tá? Depois a gente treina no outro sentido. Mas vocês vão ver que é a mesma coisa. Como é que eu começo? Primeira coisa, eu vou colocar o meu centro. Eu tenho que deixar bem claro o meu centro, tá? Que vai ser o meu vértice do ângulo. Então, o centro do meu transferidor, ele vai ter que coincidir com o vértice do meu ângulo. Então, primeira coisa, não sei aqui qual é a posição que eu vou fazer. Vamos fazer nessa aqui para a gente enxergar bem. Agora, eu vou colocar uma semi-reta, tá? Então, o que eu fiz aqui? Destaquei o centro e coloquei uma semi-reta. Essa semi-reta vocês vão poder colocar em qualquer lugar que vocês queiram. Eu tô fazendo aqui retinho para a gente enxergar bem. Beleza? O que eu faço agora? Eu vou pegar o meu transferidor, tá? O que eu vou marcar aqui? Um ângulo de 40 graus. Eu vou pegar o meu transferidor e vou colocar o meu centro do transferidor exatamente em cima do... Ó, exatamente em cima
do meu vértice. Porém, o que eu tenho que cuidar? Tá torto isso aqui. Para que serve a linha de fé? Pra gente, ó, olha lá, ó, colocar bem bonitinho. A linha de fé, ela tem que estar no zero do meu transferidor. Porque como é que eu começo a medir? Eu começo a medir do zero. Então, a gente tem que cuidar, colocar exatamente o vértice no centro do, ó lá. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, tá errado, ó, porque a minha linha de fé tá aqui e a minha reta suporte tá aqui. Então, faz de conta que isso aqui é a minha linha de fé. Então, na verdade, a minha reta que eu tracei, ela vai ser a minha linha de fé também. Então, eu vou ter que alinhar, ó, alinhei. Ó, aí quando eu tô vendo que ela tá exatamente no zero, agora eu vou ver onde é que tá o 40. Dependendo do transferidor que a gente tem, eu vou ver se o 10, porque eu tô no zero, né? Eu vou partir do 10. Se o 10 tá nos numerozinhos de fora ou de dentro. Neste meu aqui, tá nos numerozinhos de fora, porque ele é de 180. Aqui eu tenho 10, 20, 30, 40. Então, eu vou marcar aqui, ó. É este ângulo que eu quero. Então, o que eu faço? Só pego a régua e tracei lá. Então, este ângulo aqui é um ângulo de 40 graus. Certo? Então, gente, a gente começa sempre pela bolinha e uma semi-reta que vai ser exatamente a nossa linha de fé. A gente tem que centrar bem bonitinho ali, tá? Vamos fazer outro ângulo de 40. Como outro ângulo, prof? Só que agora eu vou fazer em outro sentido, tá? Vou fazer em outro sentido. De novo, ó, vou colocar aqui a bolinha, que representa o quê? O vértice. E agora eu vou traçar a minha linha de fé onde eu quiser. Então, agora aqui eu vou traçar um pouquinho mais para cá, ó. Que é a minha reta suporte aí, tá? A gente sempre começa assim, sempre. Agora, o que a gente faz? Pega o transferidor e coloca o centro exatamente em cima do meu vértice e alinha a reta com a minha linha de fé. E eu vou ver ali, porque ela vai dar exatamente no zero. E aí, a gente pega o ângulo que a gente quer. Então, vamos lá. Aqui tá o meu vértice, ó. Coloquei lá exatamente em cima. Tá certo isso aqui que eu fiz? Não, por quê? Porque a minha linha de fé não está em cima da minha semi-reta. Olha lá, ó. Pum, tum, 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 pum. Olha lá, alinhei. Olha lá que bonitinho, ó. Ficou bem alinhado. Tá? Agora sim, eu vou ver onde é que tá o meu zero. Eu tô fazendo aqui no sentido anti-horário. Então, meus numerozinhos estão por fora. Então, aqui tá o meu zero. Meu 10 tá aqui. 20, 30, 40. Então, marquei, tá aqui o 40. Aí, a gente vai pegar a régua e traçamos lá. Então, conseguimos o outro ângulo de 40, né? Só que em outra posição. Entenderam? Vamos fazer mais um exemplo. Nos próximos a gente continua. Daí eu vou dar um tempinho para vocês irem tentando em casa, tá? Se familiarizar com o transferidor de vocês. Vamos fazer um ângulo de 130 graus. Então, eu vou construir um ângulo de 130 graus. Mesma coisa. Vou colocar lá a bolinha, que vai ser o meu vértice, e vou traçar uma semi-reta que vai coincidir com a minha linha de fé. Então, vamos traçar aqui, tá bonitinho? Vamos traçar mais ou menos aqui. Pronto. Não precisa ser retinho, tá? Bom, aqui é que começa a mágica. Então, a gente vai pegar o transferidor,
vai posicionar o centro do transferidor exatamente em cima do vértice do meu ângulo. Ah, posicionei, prof. Tá certo? Não, por que que não? Porque a minha linha de fé não está coincidindo com a minha semi-reta. Então, ajeita lá, ó. Pronto, coincidiu. Tá lá o meu zero. Tá lá o meu zerinho. E agora, eu disse que eu queria um ângulo de 130. Então, primeiro vocês têm que ver onde é que tá começando o zero aí. Ah, o meu zero tá aqui, prof. Tá do lado de fora. Então, 10, 20, 30. Bom, já sei que aqui é o 90. Onde é que tá o 130? 90, 100, 110, 120, 130. Tá aqui o meu ângulo de 130. Dá uma marcadinha lá. Tá lá o ângulo de 130. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a régua e vai juntar lá no meu vértice. A outra semi-reta. E este aqui é o meu ângulo de 130 graus. Certo? Vamos fazer mais um exemplo? A aula de hoje é bem simplinha, como eu disse para vocês se familiarizarem aí. Vamos fazer qual ângulo aí? De 70 graus? 70 graus, vamos lá. Coloca a bolinha e faz uma reta como vocês quiserem. Vou fazer para lá. Pá. Certo? O que que eu faço? O meu vértice alinhado com o meu centro. Alinhei, prof, tá certo? Tá certo? Não, não está certo. Porque a minha linha de fé tem que estar em cima da minha reta, semi-reta. Arruma lá. Pá, 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 pá. Pronto. Alinhei. Ó, meu zero tá aqui. Eu disse que eu queria um ângulo de 70 graus. Então, vamos lá. Meu zero tá aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 tá aqui. Marquei o 70. Então, agora eu passo a régua para traçar a minha outra reta. Pronto. Ângulo de 70 graus. Certo? A aulinha de hoje foi então para a gente aprender aí os primeiros passos para a gente usar um transferidor, tá? Em casa, vou pedir que vocês marquem aí alguns ângulos, ó, alguns ângulos aí. Deixa eu ver aqui alguns para vocês fazerem em casa. Eu quero que vocês marquem o ângulo de 25 graus. Um ângulo de 135 graus, um ângulo de, deixa eu ver o que a gente não fez, 20 graus e um ângulo de 160 graus, certo? Esses ângulos aqui, treinem em casa, esses bem simplinhos aí, ok? Na próxima aula a gente faz eles. Grande abraço, te inscreve no canal Annelise Trindade Aranguren, dá o teu joinha lá para a prof saber se vocês estão de fato acompanhando as aulas bonitinhos, tá? Se cuidem, até o próximo encontro.